Amigos e amigas, uma questão que se levanta toda hora, quando se fala da igreja, é a questão da riqueza da igreja. Por que que a igreja é tão rica? Por que que a igreja não vende todo o seu patrimônio e dá aos pobres, e etc, etc. Bom, é preciso a gente entender um pouco do que é a igreja. A igreja é uma instituição que tem 2000 anos. E é uma instituição que está presente no mundo inteiro. Veja, o Papa tem hoje cerca de 180 núncios apostólicos. O que é o núncio apostólico? É o embaixador do Papa. Então, o Vaticano, que é um país, é um Estado, ele tem mais representantes no mundo inteiro do que quase que todos os outros países do mundo. Isto por quê? Porque Cristo mandou aos apóstolos que levasse a igreja ao mundo inteiro. A salvação de Cristo é para atingir todos os homens. A última recomendação de Jesus, antes dele voltar ao céu, na sua ascensão, foi esta: ide pelo mundo inteiro, a todas as nações, a todos os povos, pregai o evangelho a todos, ensinai a todos a observar o que eu prescrevi, e batizai a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Vai receber o perdão que eu conquistei na cruz. Então a igreja tem que ir ao mundo inteiro. Agora, como é que você vai ao mundo inteiro sem dinheiro? Tem jeito? Não tem jeito. Como é que o Papa vai poder governar, né, esse exército que é a igreja? Tem dezenas de congregações religiosas, comunidades de vida, né? Uma infinidade de instituições de ensino, infinidade de instituições de caridade. Como é que o Papa, que é o eixo da roda, que une tudo nele, como é que ele pode dirigir tudo isso se ele não tem um centro, né, de comando para tudo isso? Aí as pessoas dizem assim: poxa, mas a igreja tem lá o seu museu, o museu cheio de coisas preciosas, tem coroas de ouro, tem tapetes belíssimos, tem aquilo vale milhões, por que que não vende tudo aquilo e não dá aos pobres? Bom, eu queria só explicar o seguinte: não pertence à igreja. Não pertence à igreja. A igreja apenas toma conta daquilo. O Vaticano não pode vender, o Papa não pode vender uma estatuetazinha do Museu do Vaticano. Por quê? Porque em 1929, quando foi feito o chamado Tratado do Latrão entre o Papa Pio XI e o Mussolini, que era o presidente-chefe da Itália, não é? Que reconheceu o Estado do Vaticano, esse pedacinho de terra que é 0,44 quilômetros quadrados, não chega a 1 quilômetro quadrado. Mas quando a Itália, a República da Itália, reconheceu a Igreja, o Vaticano, como um Estado independente da Itália, não é? Houve um tratado, um acordo. E nesse acordo ficou combinado o seguinte: todo o patrimônio histórico e cultural que está dentro do Vaticano, o Vaticano não pode alienar, não pode vender. Ele tem usufruto, mas ele não tem posse. Então o Papa não pode vender nada, entende? Porque o Tratado do Latrão não permite. Eu queria ainda colocar mais. A igreja, eu já expliquei aqui, que desde lá do século II, III, em que ela foi salvando a civilização ocidental daquela tragédia dos bárbaros, os papas foram recebendo muitas doações. Por quê? Porque era o poder que cuidou da civilização. Então, reis e rainhas, condes e condessas, barões que eram cristãos, muitas vezes deixavam como herança para a igreja territórios enormes, feudos enormes. Por exemplo, a Condessa de Canossa, na Itália, ela deixou como herança para a igreja um território que tinha várias cidades. Bom, com isso, nasceu lá no século VIII, IX, o chamado
Estado Pontifício, que o pai do grande imperador Carlos Magno, Pepino o Breve, reconheceu como sendo pertencente à Igreja e deu a ele um status internacional, Estado do Vaticano. Eram 40 mil quilômetros quadrados. Se você olha para o mapa da Itália, aquela bota, né? Na canela da bota, de um lado tem um mar, do outro lado tem outro mar. É o Mar Tirreno e o Mar Adriático. A igreja tinha uma faixa de terra que ia de mar a mar. E tinha muitas cidades. Então o Papa tinha um enorme no Estado Pontifício. O Papa era um chefe de Estado, como qualquer presidente da República. O Papa tinha exército, o Papa tinha, né, marinha, só não tinha aviação, porque naquele tempo não existia ainda. Eram 40 mil quilômetros quadrados. Bem, esse Estado Pontifício, ele existiu do ano mais ou menos 785 até o ano de 1870. Um Estado que sobreviveu durante 1000 anos. Olha, onde eu posso dizer a você que de fato a Igreja Católica era rica. Rica porque tinha um Estado, um país de 40 mil quilômetros quadrados. Acontece que em 1870 a Igreja perdeu tudo isso, porque em 1870 foi feita a Guerra de Unificação da Itália, porque a Itália não era um país, era uma porção de principados, né? Principado de Nápoles, Principado não sei do que, Principado, né? Enfim, Veneza. Então, em 1870, a partir do norte da Itália, com Vítor Emanuel II, fizeram a unificação da Itália. E aí o Estado Pontifício foi invadido, foi atacado por um exército de 50 mil soldados, e o Papa tinha um exército de 1000 soldados, o Papa Pio IX. E o Papa, para não fazer uma guerra, não fazer um conflito, não derramar sangue, o Papa assinou a rendição, ou seja, o Papa entregou o Estado Pontifício, que não foi roubado de ninguém, foi ganho pela Igreja por caridade. O Papa entregou para se formar a República Italiana. E o Papa ficou naquele pedacinho de terra ali, onde o Papa morava, que se chama Vaticano, e que tem 0,44 quilômetros quadrados. Então a igreja foi reduzida de 40 mil quilômetros quadrados para meio quilômetro quadrado. Você entendeu? Isso em 1870. Então nós podemos dizer que a igreja foi rica. Hoje não é mais. A República Italiana não queria nem deixar com a igreja nem esse meio quilômetro quadrado. Então o que os papas fizeram de 1870 até 1929, durante 60 anos, os papas se trancaram no Vaticano, porque eles sabiam que se eles saíssem dali, a República Italiana tomava tudo e a igreja não tinha mais um centro para comandar a evangelização no mundo inteiro como Jesus queria. Então o Papa Pio XI, quando assinou o Tratado do Latrão, e disse, por que nós não podemos sair aqui desse pedacinho de terra? Porque, olha que coisa bonita, o Papa disse, assim como Jesus, o Verbo, precisou de um corpo, um pedaço de carne para salvar a humanidade, a igreja precisa de um pedaço de chão para continuar essa salvação. Você entendeu? Então, o mínimo que a igreja tem hoje, esse 0,44 quilômetros quadrados, é o mínimo que a igreja precisa para poder dirigir a evangelização no mundo inteiro. Você sabe que o Papa é um chefe de Estado. Por isso que ele vai à ONU, ele fala na ONU, como a nossa presidente vai à ONU e fala por quê? Porque o Vaticano, com muito mais direito do que qualquer país do mundo, porque o Vaticano é um país que foi fundado no ano 785. O Brasil, os Estados Unidos, todos os países americanos foram fundados depois de 1500. O Estado do Vaticano, por razões históricas, tem muito mais direito, porque ele existe desde o ano 780 e pouco, lá com o pai de Carlos Magno, Pepino o Breve. Você entendeu? Então, claro que a igreja tem que ser pobre,
mas ela precisa ter os meios necessários para fazer evangelização. Como é que o Papa vai manter os seus núncios apostólicos no mundo inteiro? Eles precisam ter casa, precisam ter móveis, precisam ter gastos com tudo, como todo mundo tem. Ora, se você analisar o balanço financeiro do Vaticano, comparado com todos os outros balanços financeiros dos outros países do mundo, você vai ver que é uma brincadeira. Né? É uma brincadeira. O que o Brasil tem de PIB por ano é R$ 1 trilhão. O Vaticano não chega a alguns milhões, não fala nem de bilhões. Entende? Então, é por isso que existe a situação. Agora, a riqueza da igreja não está aí, nesse patrimônio de imóveis. Não. A igreja é rica? Sim. Onde está o patrimônio dessa igreja? O patrimônio da igreja está nos seus santos, nos seus papas, nos seus fiéis, nos seus mártires, nesses 410 mil sacerdotes que, na sua maioria absoluta, entregam a sua vida a Deus, abrindo mão de constituir uma família, de viver no celibato. Né? Você encontra padres aí que às vezes têm 90 anos de idade e continuam celebrando missa. Os bispos se aposentam com 75 anos de idade e continuam trabalhando. Os homens se aposentam aí com quantos anos? Aqui no Brasil, 50, 60 anos, já estão aposentando. O bispo torna-se emérito, ou seja, deixa de ser bispo atuante com 75 anos, mas continua a missão dele de padre, de bispo, mesmo que não tenha mais uma diocese. Então a riqueza da igreja, meus irmãos, é muito grande. Os santos, os doutores, os mártires, os confessores, as virgens, os santos, os mosteiros, os monges, essa é a verdadeira riqueza da igreja.